Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OAB Entrevista. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo você já sabe as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil toda semana aqui na tela da TV Justiça. E desta vez estamos trazendo um programa diretamente de Cajazeiras, interior da Paraíba, justamente porque foi aqui que aconteceu o terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. O programa já está no ar com um resumo belíssimo de como foi o evento. E quem começa este OAB Entrevista, resumo sobre o terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, participando com a gente, é o presidente da OAB Paraíba, Paulo Maia. Muito obrigada por participar conosco. Obrigado, Natália. Um grande prazer, uma grande alegria. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre a formação deste evento. O senhor planejou aí todo ele. Por que ser em Cajazeiras, Paraíba? A primeira característica e a primeira circunstância a ser analisada é que Cajazeiras é um polo educacional. As raízes da cidade, a sua fundação, estão associadas ao desenvolvimento de um colégio pelo então Padre Rolim, na fazenda que deu origem à cidade. Então Cajazeiras se desenvolveu tendo como primado a educação. E a educação é um vetor de transformação e de desenvolvimento e muito caro para a advocacia e para a sociedade. Então Cajazeiras foi pensada também. Há uma frase que reporta Cajazeiras que diz: Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Então muitas autoridades, muitas pessoas, muitas personalidades saíram de Cajazeiras e hoje ela ainda se notabiliza por isso. Cajazeiras tem 5 faculdades, sendo 2 de Direito e 2 de Medicina. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator, Natália, é porque Cajazeiras está na divisa com 3 estados, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, e próximo ao Piauí e à Bahia. Então ela está polarizando uma grande área dentro do sertão nordestino. Então ficaria mais fácil o acesso para a cidade de Cajazeiras pelos advogados e advogados do sertão. Então essas foram as 2 condições fundamentais para a escolha de Cajazeiras para sediar o terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. Presidente, nós estamos aqui na área dos estandes do evento, ou seja, não foi um evento somente de palestras, o participante teve a oportunidade de conhecer outras coisas? Sim, o participante teve a oportunidade não só de conhecer, como também de participar de outros eventos paralelos, como por exemplo o ato contra o feminicídio, que se desenvolveu paralelamente às palestras que estavam ocorrendo. A Comissão da Mulher Advogada, a Rede da Sororidade, que são comissões criadas no âmbito da OAB da Paraíba, num estado que é o 5º estado de mais homicídios contra mulheres e num momento histórico em que a agressão à mulher está em tônica, o combate a isso se faz muito importante. Então houve um ato contra o feminicídio e houve também atos culturais, ações culturais durante todo o evento, no intervalo entre uma palestra e outra, e aqui também na área dos estandes, repentistas, cordelistas, artistas locais puderam apresentar a sua arte junto com o desenvolvimento das palestras e outros eventos que também houveram de apresentação aqui. Aqui nós temos estandes da Nova ES, da Caixa, da OAB Prev e artistas locais da Prefeitura Municipal que acolheu o evento com muita alegria, fazendo com que Cajazeiras fosse de fato a sede da Advocacia do Sertão. E presidente Paulo Maia, vamos falar que a cidade parou, não é mesmo, para receber? O senhor estava me contando que a população daqui quase duplicou com este evento? A população daqui quase duplicou com esse evento. Nós tivemos participantes de 20 estados da federação que vieram a Cajazeiras, atraídos pelas palestras, atraídos pelo debate, o que mostra que a OAB está sensível às necessidades da advocacia. Estouramos o número de inscritos, foram além, nós estávamos esperando um número, passaram 200 inscrições a mais. E uma coisa também que você pode ter percebido, Natália, a jovem advocacia, ela correu, né? Homens e mulheres novos, iniciando, querendo saber e querendo descobrir o que a OAB tinha para elas. E isso foi muito importante. Louvo o Conselho Federal por ter acolhido a proposta da OAB da Paraíba em trazer para Cajazeiras, no sertão da Paraíba, o terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, que isso aproxima a instituição que sai de Brasília e vai para o Brasil. Sai do Distrito Federal, sai do coração político do Brasil e vai aonde a advocacia está. Isso para nós é uma grande alegria e motivo de grande júbilo. Podemos falar que o encontro é da Advocacia do Sertão, mas foi de todo o Brasil. Foi de todo o Brasil, foi de todo o Brasil. Uma felicidade, não é não, presidente? Uma grande alegria, uma grande felicidade. Eu estava falando ontem no discurso que os eventos do Conselho Federal, os eventos nacionais do Conselho Federal são muito disputados pelas seccionais. Mas quando apareceu o terceiro Encontro Nacional da Advocacia
Advocacia do Sertão e disse, é esse aqui que tem que vir para Paraíba, né? Então, para nós, era muito importante trazer para Cajazeiras o terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. Agradeço a diretoria do Conselho Federal, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz, de Beto Simonetti, de Luiz Viana, de Ari Raguiante, de Noronha, por terem permitido trazer essa maravilha que está sendo o terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. Você é advogada, advogado que não pôde comparecer na terceira Conferência Nacional da Advocacia do Sertão? Não se preocupe, a gente traz a partir de agora um resumo breve de vários painéis que aconteceram ao longo do encontro. E no primeiro deles, a participação da doutora Tamílide Monteiro, ela que falou sobre empreendedorismo e inovação. Doutora Tamílide, poderíamos resumir um pouco o seu painel? Podemos sim. Obrigado inicialmente ao Conselho Federal pelo convite. Sim, o painel foi fantástico. Teve muita participação e o pessoal se engajou muito nos temas. Falamos sobre direito digital, sobre startups, sobre a nova perspectiva da advocacia, a nova quebra do paradigma do direito antigo para o novo direito, né, dos novos rumos em que o direito pode trazer. A tecnologia, na verdade, vai abrir mais um campo, um leque de rumos que podem trabalhar os jovens advogados. E eu acho que no final, depois dos comentários, depois que eu saí, as pessoas vieram me perguntar como é que eu posso fazer, como é que eu posso formalizar, como é que eu posso fomentar as provas, como é que eu posso fazer as provas digitais. Tamílide me ajuda. Isso aí fez com que, efetivamente, o que eu levei ali para o púlpito realmente despertou. Porque os advogados foram atrás de mim procurar saber como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode estudar. Isso, de fato, o objetivo foi alcançado, que é despertar para os advogados e advogadas de todo o estado, na verdade no Brasil todo que está nos assistindo, que existe sim, a tecnologia não vai barrar os novos advogados, ela vai abrir um novo leque, como a Lei Geral de Proteção de Dados, com o direito digital, com outros tipos de direito, investigação criminal. Então, assim, foi maravilhoso, assim, foi muito mais do que eu esperava, a receptividade dos advogados. E era uma demanda da jovem advocacia um painel como este? Sim, os jovens advogados, eles sempre demandam. Porque, na verdade, o direito hoje mudou, as provas mudaram, o próprio sistema de processo eletrônico, ele já muda, já é tudo muito tecnológico, né? Então, a partir do momento que tudo é muito tecnológico, as provas também se tornam tecnológicas. Como é que a gente pode juntar essas provas, como fazer provas digitais? Então essa foi a maior demanda depois do painel apresentado. Então assim, o jovem advogado, eu percebi nos olhos de cada um da plateia a curiosidade e a esperança de uma nova advocacia através da tecnologia. Então, a gente pode falar que este jovem advogado, esta jovem advocacia, toda a advocacia brasileira precisa estar ligada nas inovações tecnológicas e também nesta possibilidade de empreendedorismo. Ah, sem dúvida nenhuma. Inovar é arriscar um novo direito, arriscar a quebrar o paradigma e empreender, se transformar, né? Hoje o jovem advogado, ele dificilmente encontra empregos em grandes escritórios de advocacia, geralmente trabalham sozinhos. Bom, trabalhar sozinho é ruim? Não, não é ruim quando você forma parcerias. E essa parceria é o empreendedorismo, quando a gente possa juntar o meu conhecimento com o outro conhecimento de algum advogado parceiro e formar, assim, uma ação bacana, uma ação completa, usando todos os ramos do direito de tributário, empresarial, criminal, família e o direito digital com a tecnologia, lógico. E isso engloba todo o empreendedorismo. Doutora Tamílide, então, muito obrigada por participar conosco. Obrigada a vocês, o Conselho Federal está de parabéns. E para continuarmos os nossos resumos dos painéis que aconteceram aqui na terceira Conferência Nacional da Advocacia do Sertão, quem participa conosco é o Conselheiro Federal da OAB, Rodrigo Toscano. Ele que falou sobre família e sucessões. Muito obrigada por participar conosco. Um prazer é todo meu, Natália. É muito bom estar aqui neste quadro e também estar participando aqui em Cajazeiras, na nossa Paraíba, do terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. Doutor Rodrigo, vamos fazer um resumo breve de como foi o painel? Vamos lá. Pois é, na verdade a proposta da gente foi fazer um recorte relacionado à sucessão, à herança na união estável, né? Você sabe que a união estável vem passando por algumas transformações importantes no
Brasil nos últimos anos, né? Desde 2002 nós passamos a ter um duplo regime sucessório, um para o casamento e outro para a união estável, e quando chegou em 2016 o Supremo resolveu dizer o seguinte: olha, não pode haver distinção entre regime sucessório da união estável e do casamento, ou seja, se eu estou casado ou se eu estou vivendo em união estável e ocorre o falecimento de um dos membros do casal, as regras devem ser as mesmas, né? E foi com base nesse contexto dessa decisão do Supremo que nós desenvolvemos toda a nossa palestra aqui ao longo do evento. E, doutor Rodrigo, muitos jovens advogados, jovens advogadas vieram falar com o senhor ao final do painel. Conta um pouquinho para a gente, restaram dúvidas? Pois é, algumas curiosidades interessantes. Uma delas diz respeito ao regime de bens de separação, né? Esse é um caso realmente que chama muita atenção, porque as pessoas quando vão casar, e o regime de bens ele influencia na sucessão, isso é um tema interessante também, ou seja, quando você vai casar, você já tem que planejar como será a entrega do patrimônio aos herdeiros e sucessores, né? Isso é a primeira influência que nós temos. E uma das que chama mais atenção é justamente o regime de separação de bens, né? No regime de separação de bens, as pessoas escolhem casar pelo regime de separação justamente para haver uma separação do que a pessoa adquire ao longo do casamento, né? E o que é que acaba acontecendo? De fato, vai haver separação enquanto houver vida do casal. Por exemplo, se o casal for divorciar, o que é seu, o que é meu, não há dúvida nenhuma. Mas o regime de separação ele causa, digamos assim, uma certa surpresa quando há o falecimento de um dos membros do casal. Porque embora haja uma separação em andamento de bens, né, a lei brasileira diz que quem está casado no regime de separação, o cônjuge sobrevivente que estiver casado no regime de separação, herdará os bens do outro, né? O que causa realmente uma surpresa. Alguns jovens advogados vieram me perguntar sobre isso, né? Por que é assim? A lei escolheu ser assim, né? Eu acho que é um equívoco da lei, com todo respeito, logicamente, a quem produz a lei, claro. E por que eu acho que é um equívoco da lei? Porque isso mexe um pouco com a boa-fé das pessoas, né? Quando eu decido casar no regime de separação, eu imagino que o que vai ser separado é em vida e em razão da morte, né? Não teria um sentido em fazer uma dupla consequência para isso, né? Mas, infelizmente, assim, o que a lei diz, as pessoas têm que ter cuidado na hora de escolher o regime de bens do casamento, porque isso já diz respeito às questões relacionadas ao planejamento sucessório da pessoa. E, doutor, como que está hoje a atuação do advogado do sertão, da advogada do sertão no direito de família? Muito bem, eu na verdade advogo em João Pessoa, que fica um pouco distante aqui da região de Cajazeiras, mas eu conheço um pouco da realidade também da advocacia aqui dessa região do nosso estado, né? E as dificuldades básicas são aquelas que a gente vê em vários outros lugares do Brasil, como por exemplo o fechamento de algumas comarcas, né? Isso acaba causando uma certa demora maior na prestação jurisdicional, mas eu, por outro lado, Natália, eu vejo que a advocacia do sertão, a advocacia brasileira de modo geral, hoje é uma advocacia extremamente bem preparada, né? Sabe suportar as intempéries que estão adiante de todos. E eu vejo com muito bons olhos, de modo geral, a atuação de todos os nossos colegas, não só aqui no nosso estado, mas principalmente aqui nessa região do estado da Paraíba. Muito obrigada, então, doutor Rodrigo, por sua participação conosco aqui no AB Entrevista. Eu é que agradeço, quero estar de volta em outros momentos também para tratar de temas de direito civil, que é uma das minhas paixões na vida. E nós voltamos do intervalo com mais um pouco sobre a terceira Conferência Nacional da Advocacia do Sertão, para você que assiste a gente. E quem participa conosco a partir de agora é o doutor João de Deus, ele que é vice-presidente aqui da OAB Paraíba e presidiu um dos painéis, não é mesmo? Verdade, estamos aqui recebendo o terceiro Encontro Nacional de Advocacia, uma grande honra para todos nós que somos sertanejos e cajazeirenses. Doutor João de Deus, conta um pouquinho para a gente sobre o painel que o senhor presidiu. Tratou um pouquinho sobre as diferenças regionais, como que foi? Nós tivemos a honra de presidir um painel e o tema tratou das desigualdades através da federação, né? O Pacto Federativo, a nossa federação e as suas desigualdades. Tratou de filosofia jurídica, de sociologia jurídica, de história do direito e fez nos mostrar de que
não de agora, de muito antes, e que ainda permanecerá o sertão, o interior, os rincões mais longínquos terão sempre essa desigualdade, mesmo que a federação, mesmo que a legislação pregue um trato de igualdade, um pacto de igualdade, mas é aparente, é evidente de que, muito embora isso, há sim as desigualdades, as diferenças e uma dificuldade, especialmente para quem é advogado. Porque advogar no sertão do estado, no interior do estado, é muito mais difícil. Se advogar já é uma missão árdua, né, que precisa, na verdade, uma dedicação, um comprometimento, uma resiliência. No interior de um estado como a Paraíba, por exemplo, e de tantos outros, essa dificuldade aumenta. E a legislação é a mesma, é para quem está em Brasília, para quem está na Paraíba, para quem está em Cajazeiras. Mas aqui o estado não chega da forma que nós imaginávamos que deveria chegar, ou que precisaria chegar. Então, às vezes falta a presença do Poder Judiciário, porque não tem juiz, porque não tem servidor, porque há um defeito aqui e outro ali, e que isso dificulta. E repito, há uma previsão de igualdade, mas essas diferenças e essas desigualdades são sempre evidentes e não vai parar agora. Doutor João de Deus, o senhor atua aqui na advocacia sertaneja, o senhor é daqui de Cajazeiras. Conta pra gente um pouquinho das dificuldades e também das belezas de ser um advogado do sertão. Eu sou advogado há 20 anos, sou professor universitário também em Souza, uma cidade aqui vizinha, e minha área de atuação é aqui em Cajazeiras. Eu integro uma família que agora em 2019 completou 51 anos de tradição jurídica na cidade. Meu tio Antônio Quirino foi o grande precursor disso tudo. E eu nasci para advogar. Eu tinha um pai que era advogado. Me sinto muito honrado com essa profissão. E por ser um advogado do sertão, porque às vezes há uma certa discriminação, o advogado sertanejo, mas o advogado sertanejo é tão qualificado como qualquer outro advogado. Ele tem um preparo que também é verificado dos outros advogados. E tem uma diferença, ele é mais preparado para lutar. Ele é mais preparado para a dificuldade, né? Ele é mais preparado para enfrentar as adversidades, as circunstâncias que a nossa vida e que a nossa profissão traz. Então, eu acho que ele tem, na verdade, esse vigor melhor por ser um advogado interiorano, né? E aí são sempre comarcas, dificilmente, Cajazeiras é uma cidade maior, que tem uma comarca que tem 6 unidades judiciárias, mas a grande maioria das comarcas que estão aqui no entorno é de um único juiz, é uma competência única para uma única pessoa. Às vezes não tem juiz, nós verificamos comarcas que está aí há 3 anos sem um juiz titular, 4 anos sem um juiz, sem a presença do Estado, e nós somos talhados realmente para superar também essa dificuldade de advogar no interior do Estado, no sertão da Paraíba, que tem basicamente como renda o poder público, é quem banca uma cidade dessa com empregos públicos, e uma ou outra empresa. Então também essa questão da renda per capita, na verdade a questão econômica também impacta, porque os nossos honorários são menores, mas nada disso me tira pessoalmente o encanto de ser advogado, a alegria de ser advogado, a felicidade de advogar. Isso me entontece todos os dias, me entusiasma todos os dias, me deixa, na verdade, pronto para a luta, da manhã ao final da noite, sempre agradecendo a Deus pela honra que é ser a voz de quem precisa postular, pleitear o direito de quem precisa. E, doutor João, para a gente encerrar, uma pergunta sobre ser cidadão aí aqui de Cajazeiras e receber um evento deste porte. Uma honra, um evento que vai ficar para a história. Nós lutamos muito para trazer esse evento e ficamos muito felizes a partir do momento que o Conselho Federal decidiu fazer em Cajazeiras, porque nós conhecemos o nível de excelência que o Conselho Federal trata esses eventos, e é um evento que merece todos os nossos aplausos, porque ele veio aonde o advogado precisava, onde o advogado estava ansioso por isso. E o sucesso ele é percebido de forma muito fácil. É um evento leve, é um evento que as pessoas estão felizes e que deixam para cada um que aqui veio
aquele calor humano. Nós estamos abraçando aqui 21 estados da federação, são mais de 600 inscritos, e o sertanejo, além da alegria, do sorriso, que é muito evidente, ele também, não só o calor da temperatura, que é muito alta, mas também o calor humano, o afeto, a amizade, a alegria de receber, de servir. Então, para nós que somos de Cajazeiras, eu sou sertanejo, já fui presidente da subseção aqui por 2 mandatos, agora estou como vice, na verdade uma honra muito grande. E também para a OAB Paraíba, porque ela é parceira, houve uma decisão muito forte do presidente Paulo Maia, ao lado do presidente Felipe Santa Cruz, de trazer esse evento para cá, e eu quero deixar registrado, nós seremos eternamente gratos ao sistema OAB por reconhecer o potencial de Cajazeiras e por trazer aqui. E acho que você leva, e os seus telespectadores também, esse amor telúrico que nós evidenciamos. A cidade é pequena, a cidade tem dificuldade, a cidade tem limitações, mas ninguém perde esse amor por Cajazeiras. A cidade do saber, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, é a cidade que virou, nos dias 10 e 11 de outubro, a capital da advocacia brasileira. Muito obrigada, doutor João, por participar conosco aqui no OAB Entrevista. Muito obrigado pela presença de vocês. E para continuar os nossos resumos dos painéis que aconteceram aqui no 3º Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, quem participa conosco a partir de agora é o membro honorário da OAB, Roberto Busato. Muito obrigada, doutor Busato. Ora, obrigado vocês pela oportunidade de conversar com os advogados brasileiros. Doutor Busato, conta pra gente, num painel que discutiu não só o exame de ordem, mas também a inscrição obrigatória na OAB. E o senhor falou justamente deste ponto. Podemos resumir o que o senhor falou? Bom, o resumo seria estabelecer a importância da inscrição obrigatória, que o advogado não faz a dimensão de quanto isto é realmente importante para o desenvolvimento não só da Ordem dos Advogados do Brasil, mas para o próprio exercício da advocacia. A inscrição obrigatória é base para tudo. É base para as prerrogativas profissionais, é base para uma instituição absolutamente forte e respeitada como é a Ordem dos Advogados do Brasil, e também enseja algumas conquistas que a advocacia brasileira teve, como por exemplo o exame de ordem. E o exame de ordem é um ponto que o senhor, como presidente nacional da OAB, alguns anos atrás, também teve que reforçar a importância. Sim, o exame de ordem é incompreendido, muitas vezes, da sua importância. Se o jovem advogado, às vezes, ele tem uma visão distorcida de que é uma interferência da ordem no exercício da profissão. E alguns políticos também têm essa imagem, que a ordem procura ser corporativista e prejudicar aquele jovem que passou 5 anos na faculdade e que pretende advogar. Não é isso. A ordem pretende que o advogado tenha a sua credencial como advogado, que é a obrigação dela de atestar ao jovem bacharel em direito, aquele que tem as mínimas condições de advogar. Então, somente isso. Nós estamos vivendo uma época em que alguns países já endureceram muito essa situação. Em Portugal, hoje, por exemplo, nós temos um estágio de 2 anos e depois se faz um exame do estágio para se poder advogar. No Brasil, não. É um exame de razoável facilitação para o jovem advogado, para que ele exerça plenamente a sua profissão. E o senhor acabou de falar o exemplo de Portugal, mas durante o painel outros países também serviram de exemplo. Sim, nós abordamos os diversos países em relação à inscrição obrigatória, a importância da inscrição obrigatória. Os países africanos, por exemplo, de língua portuguesa, todos eles iniciaram as suas atividades já com o estatuto tendo a conquista da inscrição obrigatória. Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Macau, que é um enclave português dentro da China, todos eles já nasceram com a inscrição obrigatória. Por quê? Porque se baseou na legislação de Portugal e do Brasil. Portanto, já é uma legislação muito mais avançada. E nós vemos colégios antigos, como é o caso do colégio que agrega os advogados na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, que fazem parte do Mercosul, que até hoje não tem uma colegiação obrigatória. A Argentina tem uma colegiação provincial, em algumas províncias, mas não tem uma colegiação nacional e não tem colegiação em todas as suas províncias. O Uruguai não se despertava para esta necessidade
aceitava a condição de ser um instituto de advogados para discutir a jurisprudência e a ciência do direito, e hoje, com a criação do Conselho da Medicina, que tem inscrição obrigatória, também está pleiteando a sua inscrição obrigatória. E o Paraguai, que é uma briga eterna, desde que veio a nova Constituição, Oscar Parciello, que foi o relator, já discutia esse tema, ele que foi presidente do Colégio de Assunção e depois foi presidente do Congresso Nacional e relator da Constituição atual paraguaia, ele lançou essa semente da colegiação obrigatória, que é como é chamado, a inscrição obrigatória dos países de origem espanhola. E lá a discussão é, ano após ano, a necessidade desta conquista. E nós aqui no Brasil já nascemos com isso em 1930 e, portanto, não damos a importância devida desse instituto, que é muito atacado no mundo todo. Nós perdemos na Bolívia, nós perdemos na Venezuela, nós perdemos no Equador e estamos perdendo em alguns países da Europa, em função das disposições comunitárias da nova ordem política, social e econômica da Europa. E sai feliz, podemos falar que gostou de participar do terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão? Sem dúvida, o evento é de uma oportunidade muito grande. Cajazeira é uma cidade altamente hospitaleira, eu já tinha vindo aqui como presidente nacional e conheço essa terra, conheço essa gente e que merece um evento deste porte que o Conselho Federal investe no sentido de despertar temas absolutamente atuais para os advogados do sertão da Paraíba, por exemplo, que é aqui o caso de Cajazeiras. Muito obrigada por sua participação, doutor. Obrigado a vocês. E a OAB Entrevista fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real? É só seguir a gente nas redes sociais. E para sugerir uma pauta para o próximo programa, manda pra gente pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.